mas também se pode fazer por um incremento efetivo dos depósitos. Ou seja, por esses pagamentos que alguém ontem disse, que se as autarquias locais, se as regiões autónomas, se todos esses fundos, digamos, esses montantes que andam pelo setor público administrativo fossem pagos atempadamente, naturalmente que isso iria capitalizar os bancos. Portanto, e a necessidade de funding que os bancos hoje têm, que os mercados internacionais não conseguem de maneira nenhuma, portanto, já, digamos, resolver, porque ou não emprestam, ou as taxas de juros são de tal maneira elevadas que desmotivam os bancos a ir aos mercados internacionais. Portanto, era de facto uma ajuda grande para colmatar as dificuldades que neste momento têm de financiamento à economia. Muito bem. Gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta questão. Um Estado a pagar a tempo e horas? Seria a única solução. Bom dia. Aliás, a única forma que os bancos teriam de conseguir atingir o ano dos 120 seria ou cortar completamente os financiamentos ou então fazer crescer de uma forma extraordinária a aquisição de depósitos. Existem dois tipos de entidades que fazem depósitos. O cidadão comum, que não é um investidor, na prática usa o depósito quase como uma forma de aforro e de segurança e vai guardar nas suas parcas economias no banco, ou então os grandes investidores que fazem esse depósito como uma forma de rentabilizar. Neste momento a banca, nomeadamente a banca portuguesa, não oferece nem segurança, nem é um investimento interessante. Nós não podemos esquecer que hoje em dia existem países, economias emergentes, onde o investimento é muitíssimo mais rentável, inclusive para a própria banca. Isto é, a banca, os poucos recursos que tem, não há dúvida que é muito mais interessante encaminhá-los para Angola, para o Brasil, para outros países onde têm parcerias e onde é muito mais fácil rentabilizar do que estar a investi-los cá em Portugal. Então a pergunta é se o Estado efetivamente não consegue pagar de uma só vez estes cerca de 50 a 60 mil milhões de euros que deve às autarquias, etc. Se não consegue fazê-lo desta maneira, se os depósitos não são suficientemente atrativos ou se os portugueses não têm dinheiro suficiente para capitalizar nos seus depósitos, como é que os bancos vão conseguir mais liquidez? É só através da venda de ativos? É uma forma, embora grande parte desses ativos, como dizia há pouco o professor António Gaspar, são ativos imobiliários cujo valor baixou de uma forma dramática nos últimos anos e iria sofrer perdas gravíssimas. Eu creio que é necessário repensar todo esse modelo e muito rapidamente. Se calhar vamos chegar à conclusão que talvez existam demasiados bancos, talvez seja necessário algumas fusões, é necessário abordar o mercado de outra forma e, acima de tudo, é necessário pensar o que se passa lá fora e investir um pouco menos lá fora e investir um pouco mais cá, apostando na economia portuguesa. Parece um desafio difícil este da banca, de ter que aumentar a liquidez numa altura em que os mercados financeiros estão fechados, em que é preciso aumentar os rácios de capital, o core tier 1, todas as exigências estão ao nível mais alto, tendo em conta que os bancos têm que desalavancar, têm que emprestar menos. Como é que se resolve este puzzle? Mas é uma situação muito difícil e por isso é que ninguém empresta aos bancos portugueses nos mercados internacionais. É de facto uma situação muito difícil. Agora, eu queria só voltar ao tema do Estado por um segundo. Eu acho que ontem os banqueiros pintaram uma imagem do nosso Estado que é um Estado que nos devia provocar um desconforto muito grande, porque é um Estado que não paga. É um Estado que não paga às regiões, não paga às autarquias e isso depois faz com que os bancos tenham dificuldades eles próprios na sua atividade normal. E aqui, enfim, não se sabe, não é evidente quanto desta dívida, que de uma maneira ou de outra tem exposição ao Estado. É uma dívida que os bancos mais ou menos tiveram a obrigação, por uma razão ou por outra, de ir acumulando. E quanto disto é que foi escolha, de uma maneira ou de outra, de facto, a exposição do sistema financeiro português ao próprio Estado é de tal maneira elevada que torna todo este problema de redução de aumento dos rácios de solvabilidade e de redução dos rácios de transformação dos depósitos em crédito muito mais difícil. E deixe-me só dizer isto, em qualquer país, a solidez financeira dos bancos está muito ligada à solidez financeira do Estado soberano em que estão inseridos, porque o Estado acaba por ser um backstop em casos de dificuldades no sistema financeiro. Portanto, é normal que a dívida financeira, que a dívida dos bancos não possa ter um rating mais elevado do que o rating do país em que está inserido. Mas em Portugal este problema é muito mais grave, porque para além do Estado funcionar como backstop, é hoje um mau pagador, é hoje um problema, é hoje um Estado em incumprimento para com a banca. E isto,
se nós formos muito... E acha que estando nesse ponto, depois o Estado pode fazer exigências, como está a fazer? E por faz. exemplo, através do plano da Troika. E faz, e tem autoridade para o continuar a fazer. E é isto que se nós formos muito cruz, eu não quero exagerar, mas isto é expropriação dos investidores privados que investiram nestes bancos e dos acionistas destes bancos. O Estado não é muito diferente, sem querer, não é muito diferente de expropriar outros ativos, como nós vemos noutros países, ativos serem expropriados. Eu acho que nós vivemos num país, ou o nosso país, nós já não pensamos nele como um Estado que faça este tipo de coisas, que exproprie os privados sem razão e, no entanto, no caso da banca, o impor moratórios, o exigir aumentos de rácios de solvabilidade, ao mesmo tempo que depois não cumpre com as suas obrigações, é um Estado que, de um ponto de vista muito fundamental, está a falhar os seus cidadãos, está a falhar para com a sociedade de que é responsável, de alguma maneira. Não concorda com as exigências da Troika para a banca? Eu acho que nisto... as exigências da Troika... Por exemplo, do Core Capital, não é? Que chega aos 9% este ano e 10% no próximo ano. Uma medida que foi duramente criticada, aliás, como todo o plano da Troika, por Fernando Ulrich, que disse que este é, efetivamente, uma expropriação dos privados, é pedir dinheiro aos acionistas. Pois eu distinguiria as coisas. Por um lado, tem-se o facto de que os bancos têm um problema de exposição ao Estado e de que, se o Estado tornar essa situação pior, estes bancos podem ver-se numa situação gravíssima. Por outro lado, pede-se aos bancos um aumento dos rácios de capital. Eu sei que as duas estão ligadas, mas o problema real... Ou seja, eu acho que a expropriação, e eu aqui discordo neste ponto, que talvez seja detalhe, mas que me parece importante. Dado que os bancos têm uma exposição ao Estado e de que este Estado não paga, o aumento do core capital, se eu fosse regulador, era o que eu exigia. Porque eu não quero... Porque eu sei que se estes bancos entrarem em dificuldades, quem tem... o lender of last resort é sempre o Estado, não é? E há de ser um Estado, provavelmente outro Estado europeu. Mas para os bancos fazerem isso, vão ter que vender ativos. Estamos de acordo. E, portanto, mas deixe-me só dizer que eu acho que... Vão ter que desalavancar, portanto... Sem dúvida. Vão ter de desalavancar, vão ter de emprestar menos dinheiro. O ponto, a expropriação vem do facto do Estado não pagar. A expropriação não vem de, dado um balanço que é problemático, se imporem rácios de capital que melhorem a solvabilidade destes bancos, porque de facto têm uma carteira de ativos, por causa da exposição ao Estado português, que é problemática. Ou seja, concorda com este apelo dos banqueiros, se o Estado pagasse, ficaria resolvido parte do problema, pelo menos da liquidez para a economia. Não só ficaria resolvido esse problema, como melhoraria muitíssimo a imagem do Estado para com os cidadãos, eu acho. É um confisco aos acionistas do Estado, foi esta precisamente a expressão que foi usada por Fernando Ulrich. O que acha dos acionistas que são acionistas de um banco há 15 ou 30 anos terem de colaborar agora neste aumento de capital repentino e que passou dos 4% de core capital para 7% e depois para 9% e para 10%? Não, o que se está a exigir à banca numa semana devia-se eventualmente exigir durante um ano ou mais. E estou a dizer isto em termos temporais. Quer dizer, o que se está a exigir já à banca é incrível. E porquê que é incrível? É incrível porque aquilo que disse o Governador do Banco de Portugal, que disse que esta crise foi silenciosa tempo demais em Portugal. E como foi silenciosa, estávamos a tapar aquilo que não devíamos ter tapado. E o único banqueiro que foi dando realmente alguns murros na mesa, e até foi muito criticado na altura, e quando estávamos até num país de maravilhas, do engenheiro Sócrates, foi, sem dúvida, o Dr. Fernando Ulrich. E hoje o Dr. Fernando Ulrich pode dizer determinadas coisas que, se calhar, alguns banqueiros não puderam dizer porque também estiveram calados e comprometidos durante aquele tempo. O grande desafio que nós temos é reduzir a exposição ao BCE em 42%, 19 mil milhões de euros, penso eu que é o montante. Bem, e até setembro vamos ter técnicos da Troika que vêm aos bancos e vão ter que rever os critérios de solvabilidade, desalavancagem e, nomeadamente, vão ter que rever a questão da carteira das imparidades. E já temos o administrador do Banco Espírito Santo a dizer que teria que haver um bad bank em Portugal para nós pormos essas imparidades. O que é que vem aí de imparidades? Há perigos o que é que está aí relativamente às imparidades? E depois nós temos que ver pelas várias temáticas da banca. Nós vamos ao crédito. Hoje o crédito... Então, mas a banca não pode esquecer a economia. Faria de Oliveira diz, o crédito temos que demorar mais tempo, não podemos de repente tirar o crédito à atividade económica. Mas os bancos, quer dizer,
fala se calhar o engenheiro Faria da Oliveira, porque é de um banco estatal. Mas os bancos neste momento estão preocupadíssimos com o seu funding. E relativamente ao crédito, estão preocupados com essa matéria. Carlos Santos Ferreira explicou isso de uma forma muito simples. E da alavancagem liquidez, significa menos crédito. Da liquidez, o que é que aparece ali? Sim, senhor, temos que falar na liquidez. Da liquidez, relativamente ao BCE, acabou-se essa maravilha e, portanto, isso foi de sol de pouca dura, a curto prazo. Sim, senhor. Então, onde é que vamos? Vamos buscar a amortização dos depósitos, vamos buscar a captação dos depósitos, temos visto aumentar as taxas e temos visto os depósitos aumentar nos últimos 20 meses 4,4%, que é esse é outro ponto importante que eu gostava que desenvolvesse, depois se essas taxas são sustentáveis ou não. Não, claro que o Governador do Banco de Portugal diz, atenção, parou aí, já disse há 3 semanas, portanto não vamos continuar. E relativamente à liquidez, temos a venda também dos ativos, que foi o que o Governador do Banco de Portugal conjugar esses três é que é o grande desafio. referiu.